Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com alegria, com satisfação, para pregar a palavra de Deus nesse dia muito especial para a nossa igreja que está fazendo aniversário. Eu quero saudar a todas com o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isto também aconteceu há 70 anos atrás aqui. E aqui hoje estamos para celebrar bodas de vinho. São passados 70 anos, quando numa reunião extraordinária, o saudoso reverendo Messias Cesário dos Santos, como superintendente distrital, declarou solenemente que a congregação metodista em Santa Rosa passava daquele momento a Igreja Metodista em Vital, Brasil. Era 15 de novembro de 1950. Louvores a Deus foram dados por tão grande bênção, pois desde 18 de março de 1936, um grupo de servos e servas do Senhor trabalharam na evangelização no bairro de Caraí e depois em Santa Rosa, a rua Mário Viana 306, onde ficou 11 anos. O trabalho, orientado pelo Espírito Santo, crescia, e o reverendo Messias costumava dizer: é uma tina cujas raízes saem para fora. Então empenhamos e realizamos a construção do templo, e o Senhor nos concedeu esta bênção, pois éramos um grupo muito pequeno. Glória a Deus! Muitas e muitas bênçãos o Senhor tem dispensado a seus filhos e as suas filhas neste lugar. E por isso nós estamos aqui. Queremos inicialmente exibir 5 fotos históricas lá do início da nossa congregação. Vamos exibi-las. Talvez vocês que são novos não vão se lembrar de nada, porque vocês não estavam lá, mas em agradecimento a Deus e honrando os irmãos e as irmãs que ainda estão entre nós. Vamos mostrar essas fotos para vocês. A nossa equipe de louvor preparou hinos especiais para esse momento e eu convido a vocês que estão nos ouvindo para cantarem conosco. Vamos cantar, vamos louvar a Deus.
ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido às nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhos é seu cuidado paternal, pois sustenta nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a
entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço-te, Senhor, Distintos irmãos, distintas irmãs, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Convido vocês para a leitura de Mateus capítulo 16, do 13 até o 19, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Palavra maravilhosa que acabamos de ler. E é interessante aqui que Jesus faz uma indagação. Ele quer saber o que é que o povo diz a seu respeito.
quer saber qual é a opinião do povo. Ele está aqui numa pesquisa. Como é que o povo reage às minhas pregações, a meu respeito? Eu acho que essa é uma pergunta que interessa a todos os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Ter um feedback, procurar saber o retorno das suas atividades ministeriais. E é isso que Jesus fez. E eles responderam: olha, tem gente aí que diz que o senhor é Jeremias. O outro grupo aí diz que o senhor é João Batista. Outros ainda dizem que é o profeta Elias. Então essa foi um questionário relacionado ao mundo exterior da igreja, não da igreja templo, organização, hierarquia, mas da igreja corpo de Cristo, o grupo dos escolhidos e escolhidas que se encontraram com Jesus e receberam salvação. Mas Jesus, ele insiste: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus está interessado agora em saber o que é que internamente as pessoas pensam a respeito dele. O que é que os seus seguidores e seguidoras estão refletindo sobre a pessoa dele. E eu começaria dizendo que esse Jesus, o homem de Nazaré, o Jesus histórico e o Filho de Deus, que ele nasceu em um vilarejo desconhecido, era filho de uma camponesa, de uma mulher da zona rural, cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. E então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante, que rodava os lugares, viajando, caminhando, pregando, curando, libertando as pessoas. Esse Jesus que nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição de destaque social, político, nunca teve uma família, nunca teve uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, nunca viajou para o exterior, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Era um pregador preocupado com o seu povo. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder, que acompanham as autoridades que nós conhecemos. Não tinha credenciais, nenhuma credencial, não recebeu ordenação de ninguém, humanamente falando. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 delinquentes. Quando estavam morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades nesse mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. Séculos se passaram e hoje ele é a figura central de toda a humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que reinaram,
colocados juntos, não influenciaram a vida dos homens e das mulheres como esta vida solitária do homem de Nazaré, o Filho de Deus. E ele pergunta: e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta que atravessa os séculos. Quem é Jesus? E Pedro, respondendo, imediatamente disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta extraordinária! E Jesus concordou plenamente com Pedro e disse-lhe sobre esta afirmação, sobre essa conclusão sua, sobre essa definição sua, Pedro. Você é um homem feliz, que Deus te revelou esta maravilha, e sobre ela eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo não está edificada, e volto novamente a dizer que a igreja é o corpo de Cristo, homens e mulheres ao redor do mundo, em todo o universo, em toda a terra. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está edificado num programa humano, num projeto político ou social. A igreja de Jesus está construída, edificada sobre uma revelação procedente do céu para o coração de um homem também humilde, pescador da Galileia, chamado Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta verdade que a igreja de Jesus está edificada. E ele diz, Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, os 300 anos iniciais da igreja cristã, ela foi perseguida. Irmãos e irmãs nossos do passado foram amarrados, foram feitos prisioneiros, foram espancados, foram mortos, até que o imperador Constantino resolveu absorver a igreja e colocá-la no seu projeto político, que não foi nada recomendável e foi uma atitude, a nosso ver, reprovável. Mas a igreja continuou sendo perseguida. Ditadores do mundo todo continuaram torturando homens e mulheres e crianças, matando individualmente, dilacerando em grupos, tentando exterminar com a igreja de Jesus Cristo. Karl Marx disse que o cristianismo é o ópio do povo. É como se fosse a maconha do povo. O LSD, a cocaína do povo. Augusto Conte, criador do positivismo, disse que substituiria o cristianismo pelo positivismo.
E ele criou toda uma hierarquia do positivismo, como se fosse uma igreja. E ele chegou a fundar a igreja do positivismo, mas ele não substituiu o cristianismo. Freud disse que o cristianismo era uma ilusão e pregou ressentimento, ódio e raiva contra o cristianismo. Nietzsche disse que Deus estava morto, que a pior coisa que existiu na face da terra foi o cristianismo, foi a igreja cristã. E ele não conseguiu acabar com a igreja cristã, porque está escrito aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tantos outros ditadores, tantos outros estadistas cruéis mataram e perseguiram os nossos irmãos e ainda continuam fazendo as mesmas atrocidades em algumas partes do mundo, dominado pelo materialismo e pelo islamismo. Nossos irmãos e irmãs continuam sendo perseguidos ainda hoje, e nós devemos orar e interceder a Deus por essas pessoas nesses países de governantes maus, porque a certeza está escrito aqui, é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É por causa da igreja, por causa do cristianismo, que houve a codificação e a transcrição de milhares de idiomas. Por causa da igreja foram criados hospitais, asilos, escolas, universidades. Por causa da igreja que houve interesse na alfabetização dos adultos, para que eles pudessem ler as Sagradas Escrituras. Foi pela influência do cristianismo que ocorreu os governos representativos, a separação dos poderes, a criação, a elaboração dos direitos civis. Por causa da igreja de Jesus, que houve a abolição da escravatura, que a ciência moderna cresceu tremendamente e cresce até hoje nas bases da ciência moderna, com a valorização das mulheres. O cristianismo tirou as mulheres da marginalidade, tirou as crianças da marginalidade, tirou os oprimidos da marginalidade, colocando as pessoas em ascensão social. Por causa da igreja de Jesus é que existem os direitos humanos. Cresceu a arte, cresceu a música, cresceu as pinturas, enfim, o mundo foi ornamentado pelas artes por causa da igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão, não prevaleceram, não prevalecem, jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Um homem simples, historicamente falando, com um grupo também de homens muito simples, até simplórios, que nenhum centro de recursos humanos daria valor a esse grupo escolhido por Jesus. Mas Jesus viu naqueles homens potenciais extraordinários, e ele mesmo, como enviado de Deus, o Filho de Deus vivo, veio, entrou na história
e a história hoje é contada e é escrita por cristãos, por materialistas, antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, a história é outra, muito diferente. E ele deu poder à igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. É o poder. A igreja, cada irmão, cada irmã tem o poder de pregar o evangelho, de retirar as pessoas das valas da marginalização, do sofrimento, trazê-las para a vida abundante em Jesus. Ele que disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Jesus Cristo, a vida em abundância, a vida plena, a felicidade, a saúde mental, espiritual, física em Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o libertador, Ele é o curador das nossas vidas. Aleluia! Eu vim para que tenham vida, que tenham vida em abundância. A igreja, cada igreja local está pregando as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Cada igreja local está ligando e desligando a maldade, desligando os preconceitos, desligando as discriminações, desligando as crueldades, as maldades, desligando a morte e todo o poder da morte e ligando as pessoas à vida em Cristo Jesus. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. A igreja tem uma boa notícia de salvação. A igreja faz a diferença nessa sociedade corrompida, maligna, pecadora, má. A igreja está aí e os filhos e as filhas de Deus são como sal para temperar essa sociedade. São luz do mundo. E é nessa certeza que nós estamos aqui pregando para vocês, dizendo da sua importância no reino de Deus, dizendo da sua importância como membro desse corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, não de uma instituição, não de uma organização, mas o corpo vivo de Jesus. A igreja de Jesus não é de tijolos, de torres, de hierarquias, de bancos, não, de cadeiras, não. A igreja de Jesus Cristo somos nós que nos reunimos em casa em períodos de crises, de pandemias, nós que nos reunimos em qualquer lugar, que em qualquer lugar onde houver 2 ou 3 pessoas, a igreja está presente, a igreja está reunida, e o chefe dela está presente através do seu Santo Espírito. A igreja tem o seu fundador, o seu autor presente nela, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos e ele caminha conosco. E enquanto caminharmos aqui, conforme diz o Salmo 126, que nós lemos inicialmente, nós vamos semeando a palavra, às vezes cantando, às vezes sorrindo, às vezes chorando, mas nós somos semeadores desta palavra extraordinária da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz em todas as circunstâncias da vida, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos e abraçamos virtualmente os nossos aniversariantes. 9/11, nossa irmã Oswaldina Rosa Velasco, uma anciã da nossa igreja. 13/11,
Paula Lima. E hoje, 15/11, nossa irmã Verônica Lima, lá da nossa congregação do Alarico. Nós cumprimentamos aos irmãos, às irmãs, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de todos e de todas, no nome precioso de Jesus Cristo. Assista o culto logo mais às 19 horas. Nós estamos falando sobre o aniversário da igreja e teremos mais surpresas para vocês todos, para vocês todas. Queremos pedir aos irmãos e às irmãs que divulguem esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Mande para as pessoas que estão solitárias, que estão sofrendo com o confinamento, ou que estão enfermas, desempregadas, enfim, entristecidas, abaladas. Mande esta palavra. Você não pode dizer: eu não sou um pregador, não sou uma pregadora, mas você recebe a pregação e você tem a oportunidade de compartilhar que você recebe com outras pessoas. Tá bom assim? E também queremos pedir a você que nesse final de ano você primeiro te agradecer. Você tem sido generosa com as contribuições financeiras com a sua igreja. Queremos agradecer. Se não fossem as suas contribuições, seria muito difícil a gente estar aqui pregando para vocês na igreja e pregando para muitas outras pessoas que não são da nossa igreja, que estão recebendo a mensagem da palavra de Deus. Então nós queremos pedir que todos vocês, irmãos e irmãs, contribuam nesse final de ano, cheguem junto financeiramente com as suas contribuições. Elas são bem-vindas. No final do culto aparece a conta bancária da igreja e também durante a semana de 9 às 16 horas a secretaria da igreja está aberta e você pode trazer pessoalmente a sua participação financeira. Tá bom assim? Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa. Rogamos sobre a vida dos nossos ouvintes, onde quer que esta pregação chegue, que esse culto chegue, Senhor, que as pessoas sejam envolvidas na Tua graça, sejam libertas, sejam curadas, sejam revestidas de paz e de alegria, que tenham prosperidade, Senhor, que tenham emprego, que tenham, ó Deus, progresso na sua vida física, material e espiritual, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, agora e para sempre. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.